amigos do Universo Access. Estamos aqui para demonstrar o gerador de código para o KSD-NFE Plus. A função dele é otimizar e agilizar o processo de integração entre o seu RP e o nosso módulo, tá? De forma a tornar esse processo mais simples e mais dinâmico. Na nova versão do KSD-NFE, a gente procurou seguir basicamente a estrutura da nota. Então, como você já deve ter observado dentro do projeto, nas tabelas starts, eu tenho o ID e o campo a que pertence a nota fiscal. Então, se você abrir as tabelas starts, você vai ver um campo chamado IDE, o underline CUF, que corresponde justamente ao campo UF da tag IDE que ela tem que ser alimentada. Mas o que é o campo CUF? Muitos usuários ainda têm dificuldade, não estão acostumados com essa nomenclatura da nota fiscal. Dentro da nossa aplicação, as tabelas estão totalmente detalhadas, você pode saber qual é o campo, mas são N campos a serem alimentados, e de acordo com o seu tipo de cliente, o tipo de nota, esses campos vão variar muito. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu um aplicativo para criar o código de alimentação entre o seu RP e o KSD-NFE. Alguns processos nesse vídeo eu vou pular, porque parte do pressuposto que você já está familiarizado com o ambiente. Então aqui a gente preparou um modelinho do que seria um suposto ERP, nós chamamos aqui de meu ERP, onde nós temos a estrutura aqui, as tabelas starts, que foram importadas para dentro da aplicação, e nós temos duas tabelas principais, tabelas pedidos, que tem as informações do pedido, e as tabelas detalhes do pedido, que tem os detalhes do pedido, que são informações justamente que vão alimentar a tabela Start, Start NFE, itens. Então, os dados de pedidos têm que vir para dentro da tabela Start NFE, e pedidos detalhes, têm que vir para a tabela Start NFE itens. Se formos criar um código para fazer o processo, como já demonstramos dentro do módulo integração RP dentro do projeto do KSD-NFE Plus, você pode ver que o código é muito extenso e você tem que ficar lendo o processo para saber qual campo do seu RP vai para qual campo da tabela Start NFE, que consequentemente vai para o XML a ser gerado. Então, nós criamos o aplicativo, tá? Ele foi batizado de Gender Code, tá? E ele faz justamente esse processo. Ele vai analisar a sua aplicação, o seu RP, vai listar os campos, vai listar as tabelas, vai montar a estrutura e você vai poder fazer correlação, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui na tabela pedidos, nós temos o campo CGC. O campo CGC vai para onde na tabela Start? O campo endereço do cliente, ele vai para onde na tabela Start? Então, o Gender Code, ele tem o processo de facilitar e te permitir familiarizar com a estrutura da nossa aplicação, tá? Então, nós vamos executar aqui primeiro o Gender Code. Okay? Nesse primeiro momento, nós vamos informar qual banco de dados nós vamos trabalhar e quais as tabelas nós vamos utilizar. É claro que se você pegar a sua aplicação, vai listar lá 30, 40 tabelas, mas nós temos as tabelas específicas que nós vamos trabalhar, que corresponde ao cabeçalho da nota e os detalhes da nota. São as tabelas principais. Não vou entrar no detalhe agora do pagamento, das faturas, que eu acho que é um processo mais simples, porque são menos campos. Tá? Então, esse aplicativo ele permite, de uma forma visual, a correlação entre uma tabela e outra. Tá? Vamos inicializar o processo, então. Iniciei a aplicação, o primeiro passo, eu vou escolher
o meu banco de dados. Então eu vou pegar o meu RP, ok? Ele vai listar para mim as tabelas, todas as tabelas do meu RP. Vejam que tem as tabelas pedidos, detalhes de pedido, e as tabelas status que já estavam lá para serem alimentadas. Eu vou escolher as tabelas que correspondem aos dados do meu RP, evidentemente. Vou clicar em processar, vou escolher a próxima tabela, vou clicar em processar. Observe que elas ficam disponíveis aqui. Eu vou avançar. Agora, nessa etapa, o segundo passo, ele vai analisar as tabelas para mim e vai me dar o nome do campo e a descrição do mesmo, partindo do pressuposto que eu criei um banco de dados normatizado. Utilizei as regras de criar o campo, escrever o campo, colocar legenda, coisa do gênero que muitas vezes não só os programadores Access, mas todos os programadores acabam não realizando devido à pressa de soltar o projeto, às pressões do cliente. Tá? Então aqui eu vou escolher a primeira tabela, vou pegar a tabela pedidos, ok? Vou mandar processar. Observe que ele já me lista os campos da tabela aqui e a descrição que foi colocada. Tá? Vou escolher a segunda tabela, pedidos detalhe, vou mandar processar. Observe aqui que ele já me deu os campos e a sua descrição. Tá? E agora nós vamos para o terceiro passo, que é justamente fazer a correlação. Nessa correlação eu tenho o que vai para a tabela Start e o que vai para a tabela NFE Itens. A tabela Start, como nós sabemos, é o cabeçalho da nota, o corpo da nota. E a Start NFE Item, os detalhes dos itens, os itens da nota. E aqui nós temos os campos da nota, as tags da nota. Então, por exemplo, eu peguei Start NFE e eu tenho aqui as tags das notas. Tá vendo? Que é o mesmo que eu tenho aqui no XML. Campo IDE, que é a identificação da nota, emite, que é o emitente, desk, que é o destinatário, prod, que é produto, e assim sucessivamente. Okay? Então, a primeira coisa, eu tenho que conhecer a nota fiscal. Eu tenho que saber o que eu estou alimentando, de onde que vem, para onde que vai. O aplicativo ele tem a obrigação de facilitar o processo. Ele não vai analisar e vai saber que o seu campo CGC, por exemplo, é o campo CNPJ da nota fiscal. Emite CNPJ dentro do Start NFE. Ok? Então aqui ele facilita o processo de correlação. Então o que eu vou alimentar agora? Eu vou colocar as informações referentes ao destinatário da nota. Lógico que esse exemplo é um exemplo curto, só para você entender a aplicação, não tem todos os campos, só para vocês entenderem o funcionamento do construtor de códigos. Então, escolher a tabela Start, vou escolher o campo da nota que eu estou alimentando. Então, vamos comparar aqui com o nosso XML. Aqui eu tenho o campo destinatário, então vou escolher aqui o campo destinatário. Ele vai me listar todos os campos referentes ao destinatário da nota. Aqui eu tenho o nome do campo, eu tenho a string dele, eu tenho o tamanho dele e eu tenho informação do que ele é. Então, CNPJ, eu venho aqui informar o CNPJ do destinatário. Então, dentro da minha tabela lá, pedido, eu tenho o CNPJ, CGC do cliente. Então, eu assinalo ele aqui, automaticamente o aplicativo vai entender que o CGC corresponde ao campo CNPJ. Xnome, o que quer dizer Xnome? É uma tag da nota fiscal. Vamos observar aqui, informar a razão social do destinatário. Ah, legal, é o nome do meu cliente. Então, eu vou vir aqui, se eu normatizei até para ficar mais fácil, razão social do cliente. Então, fiz a correlação. Razão social do cliente vai ser o meu Xnome na minha nota. XLGR, informar o logradouro do destinatário. Então, vou colocar aqui, que é o meu endereço do cliente.
E assim sucessivamente. Eu vou fazendo a correlação entre os itens do meu projeto com os campos da nota fiscal, ok? Vamos pegar um outro campo aqui, por exemplo, bairro. Vamos para o corpo da nota, start, itens. Vou trabalhar o que? Detalhe da nota, número do item, formar o número do detalhe do item. Qual que é meu campo lá no RP? É o item. E assim sucessivamente. Com essa correlação, o que ele vai fazer? Ele vai criar para a gente o record set que vai permitir alimentar a tabela start de uma forma muito mais simples e muito mais rápida. Tá? Então, de uma forma visual, é mais fácil eu fazer essa correlação do que ficar procurando o meu campo dentro do código que foi proposto dentro do KSD NF Plus. Dentro do KSD NF Plus, eu tenho um código onde que me informa, se vocês já deram uma visualizada nos códigos, tiveram tempo de estudar, onde que eu tenho qual que é o meu campo, nome do seu campo no RP e a descrição dele. Então imagina você analisar isso tudo aqui, linha a linha, para fazer a sua correlação. Venhamos e convenhamos que o processo aqui ele é muito mais rápido através do consultor de código. Bom, lógico evidente, como eu já disse anteriormente, ele não vem aqui para fazer todo o processo. Ele vem para auxiliar e disponibilizar uma forma mais rápida de se fazer isso. Eu escolhi poucos campos só para poder demonstrar a aplicação. Então aqui agora nós vamos avançar. E aqui agora eu vou fazer o código propriamente dito. Então eu vou escolher qual que é a tabela que eu estou trabalhando, qual que eu vou alimentar a tabela start, tá? Qual que é a tabela do seu RP que vai alimentar a tabela start, pedidos, e qual que é a chave primária, por quê? Para ele fazer a correlação entre pegar o item do seu pedido e trazer para dentro da Start NFL. Então aqui é o meu ID pedido, que é a chave primária, beleza? Então aqui agora eu seleciono a forma que eu quero criar, se um VBA uma consulta, a opção consulta ainda não está disponível. Vamos criar na opção VBA e vamos mandar processar. Já criou nosso código e já mandou para a área de transferência. Então, eu volto no meu RP. E vou criar o módulo que faz a integração com a aplicação. Agora é suficientemente colar. Observem aqui que o record set foi criado. Ele trouxe aqui por default sua função, que eu vou alterar o nome, o ID da minha tabela ID pedido, a tabela que vai fazer origem, a tabela que vai ser alimentada e os campos que vão ser alimentados. Então, um processo que você teria que fazer ele todo manual, a gente desenvolveu uma aplicação para fazer esse procedimento para você. Está muito mais simples, muito mais rápido. Ainda mais agora que nosso prazo está curto, o dia 1º está batendo na porta. Então, acredito que isso vai auxiliar muito os desenvolvedores em áreas. Mas vamos ver um pouquinho desse código funcionando. Tá? Vamos fazer a transformação dele aqui. Vamos colocar aqui, alimenta corpo da NFE. Então, na minha tabela eu tenho o campo aqui, pedidos. Tenho 3 pedidos, tenho informações aqui. Eu tenho os detalhes do pedido. Está vendo que a tabela start está vazia. A itens está vazia. É claro que como eu não coloquei todos os dados do RP, a gente vai ter que procurar aqui onde ele alimentou, para você ver a inserção dos dados. Mas você vai ver que é um processo muito simples. Então, no meu pedido, eu vou pegar o pedido 2,
que é esse CNPJ aqui fictício e esse cliente fictício, e vamos alimentar a tabela. Então, vamos rodar aqui pelo próprio janela de verificação imediata, código, e o ID do meu pedido, que é o 2, vamos dar o Enter, já alimentou a tabela. Tá? Vamos lá, vamos pegar a tabela Start, pode ver que criou o registro 1 aqui, vamos lá na frente que a gente estava trabalhando com o campo do destinatário. Nós temos o CNPJ, o cliente e o endereço, que foi o campo de correlação que nós criamos lá. Então, o que ele fez? Ele pegou o campo CGC 001 e trouxe aqui automaticamente para o dest underline CNPJ, que equivale ao meu campo dest CNPJ da nota fiscal. Vamos fazer uma segunda alimentação. Vamos pegar aqui o 3. F5 para atualizar. Apareceu o segundo registro. Vamos lá no CNPJ para verificarmos. CNPJ 03, cliente 02. Vamos conferir. Cliente 02. Está aqui. CNPJ 03333. Vamos agora alimentar o 1. E o terceiro registro. Nós temos os dados aqui. CNPJ 00, cliente 01 e endereço. No módulo. Vamos fazer agora para alimentar Start NFE Itens. Mesmo procedimento. Tabela. Processar. Observem aqui que criou código. Automaticamente. Pedidos detalhes, que é a origem, Start NFE Itens, que é o destino. Então lá eu coloquei só o número do item. Trouxe com o mesmo nome, o ID do pedido, que é o ID lá da minha tabela. E por fim, eu acredito que é isso aí, pessoal. Espero que a aplicação seja útil, tá? Que ela permita vocês agilizar o processo da integração da nota fiscal. Isso aqui vale para qualquer RP, tá? Se eu pegar qualquer RP, ele vai fazer a conexão, tanto em MDB quanto em ACCDB. Lembrando que ele foi desenvolvido a partir do 2007, então ele só vai rodar no 2007, tá, em diante. Ele é um aplicativo em ACCDE, mas vai permitir você analisar a estrutura do seu banco de dados, sugestões para a evolução da aplicação. Pode nos encaminhar e-mail, entrar em contato com a gente. Tá? Peço desculpa por esse vídeo corrido, mas o prazo está curto. Desenvolvemos esse aplicativo praticamente em 24 horas para poder facilitar a vida dos nossos usuários. Esperamos que seja útil e esperamos que gostem da aplicação. Ela vai estar disponível através da opção atualização dentro do KSD-NFE. E, mais uma vez, obrigado pela confiança na Kartoffel. Tá? Até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.